Não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é o CT do Brandão, barra academia, barra estúdio de gravação, é um mix de tudo. Se você é atleta ou criador de conteúdo do fitness, acho que esse também seria o seu sonho, né? E não é o meu caso, né? Estou muito longe disso. Trabalho para o fitness há 8 anos, mas eu não montaria tipo uma academia na minha casa, por exemplo, porque eu acho que é uma vida social e eu gosto dela, eu gosto de ir para academia, ver como as pessoas estão, como, enfim, como elas treinam, o que elas gostam de vestir. Até para o meu trabalho, ter esse tipo de experiência é muito bom. Mas para um atleta como o Rafael, é incrível, porque ele pode escolher a arquitetura, ele pode escolher a máquina, ele pode escolher a luz, a música. Então tudo isso, junto com a própria carreira de atleta, com a própria carreira de criador de conteúdo, é um mix sensacional. Então tem aqui máquinas da Ciméria, eu já fui produtor de conteúdo para a Ciméria, já fui escritor, na verdade, escrevi por uns 6, 7 meses para o canal deles, enfim, uma relação muito boa, são pessoas extremamente capacitadas para estar onde estão, mas não é esse o assunto do vídeo, né? O assunto do vídeo é esse que vocês leram no título, e toda vez que eu pego um avião, um transporte público, qualquer coisa que tem muitas pessoas, esse tipo de assunto vem na minha cabeça, que é o título desse vídeo, que esse capítulo não é sobre mim. E é muito engraçado porque nós temos toda uma expectativa ao redor de tudo aquilo que a gente faz. Então quando você vem num treino como esse, você tem uma certa expectativa do momento em si, de fazer um bom treino, de não ter que revezar a máquina, de não se lesionar, de sentir pump, né? Estou falando aqui coisas de quem treina, mas também você tem uma expectativa do futuro, de estar com um bom shape, então você investe no ombro, você investe no braço, você vai investindo ali num físico no qual você tem a expectativa, a esperança ou a ideia de conseguir atingir aquele objetivo. E muitas das vezes, nos nossos planos da vida, esse objetivo não é atendido, essa expectativa não é suprida. Não estou falando aqui de nós sermos filhinhos de papai e de mamãe. Ai, a vida não é igual ele quis, não é como ele planejou, coitado dele. Não é nesse sentido, mas eu volto a dizer, toda vez que nós tomamos um passo em direção a alguma coisa, a gente tem a expectativa de nós alcançarmos aquele objetivo, pelo menos o mínimo dele é o que nós esperamos. E quando isso não acontece, vem a frustração, que é normal. Você fica muito chateado, você fica se questionando se aquilo que você fez está certo, se os lugares que você pisou estão de acordo com o sonho que você tem, que é completamente normal essa frustração. Mas muitas das vezes existem e existiram pessoas que estiveram na minha vida e me deram conselhos tão bons, em épocas que eu nunca achei que eu ia ter aquele conselho. Então, às vezes eu estou num lugar que parece que eu não entendo porque eu estou ali. Achei que eu queria usar essa máquina que eu estou usando de suporte com o meu celular. Muitas vezes eu tive conselhos de pessoas que eu achei que eu nunca iria ter, em momentos que eu nunca achei que eu iria receber um conselho daquele. Foi de fato um presente da vida. E muitas das vezes a pessoa nem sabe que aquele conselho mudou minha vida. Muitas das vezes um conteúdo, enfim, diversas interações que as pessoas tiveram comigo e que na visão delas foi só uma conversa ou um momento, mas mudou muito daquilo que seria a minha vida. Muitas das vezes, um áudio que eu recebo, uma conversa ali de esquina, de qualquer canto, que a pessoa ali cospe pérolas para mim e ela nem sabe disso. E muitas das vezes ela acha que ela está no lugar errado, no momento errado, mas aquele conselho veio como uma solução para a minha vida. Mas porque aquele capítulo não era sobre ela, aquele capítulo era sobre o Guilherme. E muitas vezes é isso que acontece. Existe uma frustração na sua vida ou em alguma coisa que você faz e você compartilha momentos e conversas com alguém e você não tem ideia de que aquilo é tão precioso para outra pessoa. Mas por quê? Porque aquele capítulo não é sobre você. O que eu estou querendo dizer com toda essa fábula, essa filosofia, essa conversa, é que muitas das coisas que vão acontecer na sua vida, sejam boas ou ruins, é para impactar outras pessoas. Muitos dos teus planos que deram certo, você acha que era para impactar a sua vida, que também é, mas muitas das vezes, sabe como a gente está assistindo uma série que é sobre o personagem X e vai contando ali todas as tramas, todas as novelas sobre aquele personagem e de repente num episódio nada a ver, começa a contar a história de outro cara, que também tem a ver com a história, mas eles dedicaram um capítulo a um personagem que não é o principal. E é exatamente assim como me sinto na minha vida. Existem coisas que eu acho, isso aqui não deu muito certo. Mas quem disse que era sobre mim? Quem disse que era sobre a minha pessoa? Quem disse que era sobre os meus assuntos?
Muitas das vezes existem vários capítulos da minha vida onde toda uma arquitetura é montada que deu errado, que expectativas não foram atendidas da minha parte, mas do outro lado a pessoa foi impactada com a minha vida, impactada com a minha interação. Então, quando alguma coisa não der absolutamente certo como você quis, pense nisso. Muitas vezes esse capítulo não é sobre você. Muitas vezes esse capítulo é sobre alguém. E você está numa série gigantesca, né? Assim como eu. E o roteirista nunca erra. Ele sempre vai acertar os pontos onde ele quer que a história seja assim. Quem é o roteirista eu não sei. Eu só sei que é a história da minha vida e da sua vida, porque se você está assistindo esse vídeo, já não é sobre a minha história, é sobre a nossa história, porque você assistiu esse vídeo. Então talvez esse capítulo é sobre a gente, ou esse capítulo é sobre você, ou esse capítulo é sobre a minha história, e você está aqui interagindo também com ela. Mas sempre lembre-se disso, que muitas das vezes o capítulo não é sobre mim.